Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia quase 5 meses que eu estava separado. Meu casamento com o Henrique tinha esfriado de tal modo que, no fim, foi o único caminho para nós dois. Como se diz, a chama da paixão já tinha se apagado fazia muito tempo. Morávamos no terreno em que ficava a casa da minha mãe, de modo que quem acabou saindo dali foi ele. O que mais pesou foi que tínhamos um filho, e o Júnior era tão apegado ao pai. E nesses casos, eu acho que a criança é quem mais sofre. Desde os primeiros dias que eu vi que ele tinha sentido muito, mas muito mesmo, a falta do pai. Vivia perguntando dele, onde que ele estava, quando ia voltar. Eu fui inventando uma desculpa atrás da outra, até que no fim, acho que ele acabou se acostumando, né? Mesmo porque o Henrique sempre dava um jeito de vê-lo, de passear com ele, verdade seja dita. Apesar do nosso casamento não ter dado certo, ele sempre foi um ótimo pai. Os pais do Henrique moravam também ali, do lado da nossa casa. Aliás, foi por esse motivo que a gente acabou se aproximando. Pelo fato de sermos vizinhos, pintou aquele interesse de parte a parte e no fim a gente acabou ficando junto. Pena que não tenha dado certo. Mesmo assim, a gente fala que não deu certo, né? Mas durou quase 10 anos. Depois que nos separamos, ele alugou um apartamento pequeno, de um quarto, e foi morar sozinho. Apesar de termos nos separado, a gente não se tornou inimigos, assim como costuma acontecer, né? Nosso convívio até que era bom. Mesmo porque foi uma separação amigável. Não teve briga, não teve discussão. Tudo foi resolvido assim, de maneira civilizada. Claro, né, que, como toda separação, não foi fácil. Ninguém se casa para se separar. E no nosso caso, repito, foram 10 anos juntos. De maneira que, enfim, sem contar que a gente tinha um filho de apenas 7 anos. Aos poucos, as coisas foram meio que se ajeitando. O Júnior foi se acostumando. Até que um dia, não sei o que houve, mas à noite, ele começou a passar mal, a vomitar, a sentir dor na barriga, sabe? E eu fiquei, como mãe, naturalmente, muito preocupada. Até febre alta deu no pobrezinho. Eu até lhe dei um remedinho ali mas a febre não passava. Eram 10 horas da noite e eu liguei um monte pro celular do Henrique, mandei mensagem, só que nada. Ali em casa, ninguém tinha carro. Então acabei recorrendo ao marido da minha ex-cunhada. Por sorte, eles moravam ali do lado, justamente na casa da mãe do Henrique. Fui lá pedir ajuda, né? Expliquei que não estava conseguindo falar com meu ex-marido. E o Luiz se prontificou a me levar até o 24 horas no mesmo instante. Apesar da minha separação com o Henrique, eu continuei me dando muito bem com toda a família dele. Desde que se casou, a Ana, a minha ex-cunhada, ficou morando ali com o Luiz, na casa da mãe dela. E a gente vivia conversando por sobre o muro ali que dividia os quintais. Às vezes, até almoçávamos juntas. Ela, inclusive, era a madrinha do meu filho. Enfim, o Luiz se prontificou a levar o meu filho no postinho. E lá ele foi examinado, medicado e voltamos para casa. Durante todo o trajeto, já mais calma, a gente acabou conversando um pouco. Lembro que, a certa altura, ele inclusive perguntou: e você e o Henrique, hein, Magda? Em que pé que estão? Não tem mais volta mesmo? Puxa vida, Luiz, acho que não, viu? Meu Deus, mas nem se ele pedisse para voltar? Nem se ele pedisse. Tô bem sozinha. Já me acostumei. De mais a mais. Não sinto mais nada por ele. O amor acabou. Lembro que nessa hora, ele deu uma olhadinha assim para mim, pelo retrovisor. Eu tinha ido no banco de trás com o meu filho. E para minha surpresa, ele falou aquelas palavras: olha, Magda, não me leve a mal, viu? Mas na minha opinião,
O Henrique foi um bobo se separando de você. Ele nunca mais vai conseguir encontrar uma mulher bonita assim, bonita e feminina. Olha, eu fiquei tão sem jeito nessa hora. Porque não foi apenas o que ele falou, mas o modo como me encarou pelo retrovisor. Dei assim um sorrisinho, um sorriso mais de nervoso do que de outra coisa qualquer. E o pior é que ele não parou por ali. Ainda me fez outros elogios. Falou que eu era uma excelente mãe, que quando tivesse um filho, queria que a Ana cuidasse da criança exatamente como eu cuidava do meu. Sabe? Começou e não parou mais. Enfim, chegamos, eu agradeci, até me propus a pagar a gasolina, mas ele se sentiu até meio ofendido, né? Falou que éramos uma família, que estávamos ali um para cuidar do outro. O fato é que depois que deitei a cabeça no travesseiro, fiquei pensando nas coisas que ele tinha dito. E principalmente no modo como me olhou pelo retrovisor. Sei lá, eu me senti meio, além de acanhada, de meio sem jeito, eu me senti meio, não sei dizer, E a verdade é que desde aquele dia, eu não consegui mais me sentir à vontade na presença do Luiz. No sábado, por exemplo, lembro que eu estava no quintal, estendendo roupa, quando ele apontou assim a cara no muro. Oi, Magda. E aí? Como é que tá o Juninho? Falei que ele estava melhor, que não havia tido mais febre. Agradeci de novo o favor que ele tinha feito. E ele repetiu que não tinha feito mais do que a obrigação, que quando precisasse era só chamar. Ele ainda ficou ali um tempinho, enquanto eu terminava de estender a roupa. E lembro que eu estava assim meio de lado, mas podia sentir que, enquanto falava, ele ficava me observando. Repito, eu passei a me sentir meio perturbada com a presença desse homem. E até então, isso é que foi curioso, porque até então, isso nunca tinha acontecido. Até porque, convenhamos, não fazia nem sentido, né? Volta e meia, eu precisava sair. E se a mãe não estivesse em casa, eu acabava deixando o Júnior na casa da minha ex-cunhada. Ela também adorava o menino, até porque era seu sobrinho, né? Afilhado. E numa dessas vezes, um sábado à tarde, eu o deixei ali com ela para ir ao mercado. Só que o mercado ficava lá na avenida, meio longe de casa. E justamente naquele momento, quando eu estava voltando para casa, cheio de sacolas, eis que o Luiz parou o carro bem ali do meu lado e me ofereceu carona. Ele também estava voltando para casa. Acho que voltando do trabalho. E me viu. Eu aceitei a carona na mesma hora, claro. Até porque as sacolas estavam pesadas. Ajeitei tudo ali no banco de trás. Ele, inclusive, me ajudou. Entramos, ele arrancou. Só que logo falou: escuta, Magda, eu só vou ter que passar antes num lugarzinho aí. Mas aí já vamos para casa. Tudo bem? Falei que estava tudo bem. E ele sorriu. Só que, sei lá, quando ele falou aquilo, eu não imaginei que fosse meio longe o tal lugarzinho onde ele ainda tinha de passar. Se soubesse, teria pedido a ele que me deixasse antes, né? Mas quando vi, ele já tinha passado a entrada da nossa rua. Lá adiante, ele deu a seta e parou. Só que eu estranhei, porque era uma lanchonete. Perguntei o que ele ia fazer ali naquele lugar. No que ele respondeu assim com um sorrisinho: eu vim aqui pra gente tomar alguma coisa antes. Queria conversar com você. Vamos? É rapidinho. Sabe, eu fiquei assim, meio confusa. Lembro que inclusive falei: Luiz, melhor não, viu? Tem coisas que eu comprei que eu preciso colocar na geladeira, senão estraga. Melhor a gente ir. Estraga nada. É rapidinho. Vem. Até porque eu preciso te falar uma coisa. Ele abriu a porta do meu lado, do carro, me pegou pela mão e eu fiquei tão sem jeito de dizer que não ia descer, que acabei consentindo.
praticamente me vi obrigada a entrar com ele naquela lanchonete. Ele fez questão que eu provasse o vinho que eles serviam ali. Segundo ele, era um vinho tão docinho que eu ia adorar. E olha, em relação a isso, ele tinha até razão. O vinho era mesmo gostoso. E foi ali naquela mesa da lanchonete que ele me disse uma coisa que eu, sinceramente, jamais poderia esperar. Entre um assunto e outro, de repente, ele ficou em silêncio, ficou assim me olhando, fiquei até sem jeito. Que foi? Tá me olhando assim por quê? E foi então que ele falou: se eu te disser uma coisa, você promete que não vai me levar mal, nem ficar pensando bobagem de mim? Não falei nada. Aliás, não esbocei nenhuma reação. Fiquei impassível, só esperando para ver o que ele ia falar. E quando ele abriu a boca e disse aquelas palavras, eu senti até aquele friozinho na barriga, que às vezes a gente sente quando não espera. Você lembra quando eu e a Ana começamos a namorar? Quando ela me trouxe ali em casa pela primeira vez? Que o Henrique fez aquele churrasco? Eu sei que faz tempo, mas você se lembra? Olha, foi naquele dia, Magda, que eu te vi pela primeira vez. E juro, desde aquele dia, você despertou uma coisa tão... Não sei nem explicar, viu? Como assim, Luiz? Do que você está falando? Tô falando que me encantei por você naquele dia mesmo. Sei lá, eu te achei tão linda. Tua boca, principalmente. Pena que você já era casado com o Henrique, né? Inclusive já tinha um Juninho. Só que foi mais forte do que eu. Eu me encantei. Mas, Luiz, será que esse assunto pra gente conversar... E a Ana? Eu pensei que você gostasse dela. Não, eu gosto. Só que eu não sei. Mas o que eu sinto por você é diferente. Você mexe comigo de um jeito. Não consigo explicar. Só de olhar pra você eu tremo. Bom, imagine como que eu me senti ouvindo aquilo. Nunca imaginei. Até porque ele nunca tinha olhado pra mim, pelo menos que eu percebesse, de um jeito de quem tivesse algum tipo de interesse. Sabe, aquela conversa, não nego, me deixou preocupada, principalmente por causa da Ana. Sabe, me senti mal, tanto que pedi pra gente ir embora. Até porque não era certo ficar falando sobre aquele assunto, sendo que, sabe, nada a ver. Tanto falei que já fui me levantando, mas aí ele segurou o meu braço. Magda, espera. Tem mais uma coisa que eu queria te dizer. Me responda com sinceridade. Se eu me separasse da Ana, será que eu teria alguma chance com você? Meu Deus, Luiz, você ouviu o que você acabou de dizer? Pelo amor de Deus, não fala isso nem de brincadeira. Ana é louca por você. Pois é, mas se você me disser que eu tenho alguma chance, eu saio de casa hoje mesmo. Eu gosto de você, Magda. Repito, me encantei por você desde o primeiro dia. Sempre fiquei na minha. Nunca falei nada, por respeito a você, ao Henrique. Mas agora que vocês se separaram, que você me falou que não sente mais nada por ele, me responda. Eu teria alguma chance? Fala. Meu Deus do céu, o que eu poderia dizer como resposta para ele, diante de uma pergunta assim que, repito, não tinha nada a ver? Meu Deus, era algo que eu nunca tinha sonhado ou imaginado. A gente já se conhecia uns 2 anos. Era o tempo que ele e a Ana estavam juntos. Quer dizer, acho que nem isso. Eles tinham ido morar juntos logo depois que o pai da Ana faleceu. Nem casados no papel eles eram. Mas juro, jamais poderia imaginar que o Luiz sentisse aquilo por mim. Até porque, repito, ele nunca demonstrou nada. Sem saber o que dizer, mais uma vez,
o chamei para a gente ir embora. Vi que ele ficou meio chateado, mas, meu Deus, o que ele queria que eu dissesse? A Ana era minha ex-cunhada, minha comadre, madrinha do meu filho, minha amiga, acima de tudo. Imagine o clima ali dentro daquele carro, enquanto a gente voltava. Lembro que assim que chegamos, ele ainda falou: Magda, por favor, pensa com carinho em tudo que eu falei. E olha, eu estou sendo sincero, viu? Eu largo tudo para ficar com você. Não falei nada. Só desci do carro, peguei minhas sacolas e entrei o mais rápido que pude. Até esqueci que tinha deixado meu filho lá com a Ana. Nem fui até lá. Depois, dali mesmo do muro, eu o chamei, pedi que ele voltasse para casa. Olha, a minha cabeça ficou num estado que não dá nem para explicar. Era algo que realmente, completamente fora da casinha. E o pior é que mesmo não querendo pensar naquilo, eu não consegui tirar aquela conversa da cabeça. Já tinha ficado perturbada com aquelas coisas que ele tinha me dito quando nos levou ao postinho de saúde, eu e meu filho. Imagine então agora como eu fiquei depois dessa conversa. O fato é que passei a evitá-lo, a fugir dele. Aliás, não só dele, mas da Ana também. Eu não consegui nem encará-la depois das coisas que ele falou. Volta e meia era inevitável, né? Esbarrar com ela, ou então com ele. E aí só eu sei como que me sentia. O que mais me preocupava é que tudo aquilo que ele tinha dito acabou mexendo comigo. Não era para ter mexido, mas mexeu. Eu olhava para ele e sentia até um frio, assim, na boca do estômago. Principalmente quando os nossos olhares se encontravam. Aliás, ele me olhava como se estivesse dizendo: e aí? Pensou com carinho em tudo que a gente conversou? Até que um dia, para o meu espanto, ele apareceu ali em casa, de surpresa. Acho até que pulou um muro. Eu estava sozinha, minha mãe tinha saído com meu filho e aproveitei para lidar com a faxina. Quando, de repente, do nada, eu o vi na porta da minha casa. Minhas pernas tremeram no mesmo instante. Ele não falou nada. Ficou apenas me olhando com aqueles olhos de homem apaixonado. Até que de repente deu um passo, seguido de outro e mais outro, até que chegou assim bem pertinho de mim. E foi então que, sem dizer uma palavra, sem tirar os olhos dos meus, esse homem me tomou nos seus braços, me puxou para junto de si e colou sua boca na minha. Foi tudo tão rápido e tão inesperado que eu não esbocei reação nenhuma. Na verdade, nem tentei. Simplesmente deixei acontecer. Trocamos aquele beijo ali na sala. E quando me dei conta, ele já estava me levando para o quarto. Não vou dizer que não tinha consciência do que estava acontecendo. Só que mesmo sabendo que não devia acontecer, não fiz nada para impedir. Meu Deus, ele era casado. Marido da madrinha do meu filho, minha ex-cunhada, minha amiga. Podiam não ser casados no papel, mas dava na mesma. Até que depois de saciar o desejo, do mesmo jeito que tinha chegado, sem dizer uma palavra, ele se foi. E eu fiquei ali, tremendo dos pés à cabeça, ainda sem acreditar que tinha acontecido. E se eu já andava perturbada, sem saber o que pensar, aquilo só serviu para virar ainda mais a minha cabeça. Eu fiquei desatinada. Não conseguia pensar em outra coisa. Apesar do medo, eu o procurei no dia seguinte. Aproveitei que ele estava no quintal, me aproximei do muro e pedi que ele me encontrasse em outro lugar.
Combinamos numa rua abaixo da nossa, no pátio de uma farmácia. Sabe, eu precisava conversar com ele sobre aquilo. Só que mal entrei no carro, e ele já veio com tudo pra cima de mim de novo, me dando um beijo na boca. E mais uma vez eu não reagi. Depois do beijo, tentei recuperar o fôlego e falei: Luiz, que foi aquilo que aconteceu ontem? Por que você fez... Aliás, por que você me beijou de novo agora? Eu te chamei aqui, mas era pra gente conversar. Eu fiz aquilo porque já não estava mais aguentando, Magda. Já não falei que eu sou louco por você? Você não gostou? Não é que eu não tenha gostado, Luiz. Isso é outro assunto. Mas e a Ana? Você sabe que isso é errado. Ela não precisa saber, Magda. Pelo menos não por enquanto. Eu vou dar um jeito de me separar. Mas enquanto isso, por favor, a gente tem que continuar se encontrando, porque é tanta paixão que eu sinto por você. Era para ter sido uma conversa que botasse um ponto final naquela história maluca. Até porque eu sei que é difícil dizer isso, tendo feito o que fiz, mas eu respeitava a Ana. Gostava dela. Mas esse homem foi tão envolvente. Ele é tão sedutor que quando vi, já estávamos entrando pelo portão de um motel. Cheguei a pedir que ele não entrasse. Falei que não queria, que não era certo, mas sabe quando tua boca diz uma coisa, mas teus olhos dizem outra? Acabamos entrando e nos entregando um ao outro de novo. E dessa vez, parece até que foi mais intenso. E depois de tudo o que aconteceu, das coisas que foram ditas, simplesmente não deu para evitar. E acabamos engatando um caso que já perdura há 8 meses. Eu até já tentei terminar, não uma, mas várias vezes, porque eu tenho medo de magoar e ferir pessoas que não merecem, mas não consigo. Parece que ele adivinha. Aí vem pro meu lado, todo carinhoso, todo apaixonado, todo tão romântico, que quando vejo, já estou presa em seus braços de novo. Completamente entregue. Não sei o que sinto por ele. Já pensei tanto nisso. Não sei se estou apaixonada, ou se é apenas atração, ou empolgação, ou carência, ou tudo isso junto. Só sei dizer que quando estamos juntos, eu esqueço de tudo, esqueço da vida, dos problemas, esqueço da culpa. Esqueço de tudo, até mesmo de quem eu sou. Só lembro que nunca tive uma sensação tão gostosa que estar nos braços desse homem e fazer amor com ele. Até quando isso vai durar? Não sei. Na verdade, meu Deus, eu não sei quando vai terminar, se vai dar problema, se eu vou ter forças algum dia para... Eu não sei de nada. Eu só sei que desejo esse homem como nunca desejei homem nenhum na minha vida.